Olá, bom dia, tudo bom? O irmão Luciano mais uma vez por aqui. Hoje o nosso devocional está em Jeremias capítulo 2, o versículo 18 e 19. O versículo 18 e 19 diz assim: Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beber águas de Sior? E que te importa a ti o caminho da Síria para beber águas do rio? Porque eles estavam entre o Egito e a Síria. E não queriam se relacionar com Deus para suprir suas necessidades, mas queriam negociar com o Egito, beber da água do Egito e beber da água da Síria. De quem você tem bebido? Água. Água que vem de Deus, água que vem do mundo. Aí 19. A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus, diz o Senhor, Deus dos exércitos. Então eles deixaram a Deus e queriam negociar com o Egito e com a Síria, e deixaram Deus de lado, negociando com o mundo. E é o que diz esse texto, né? Eles queriam beber da água da Síria, beber da água do Egito, mas aqui no versículo 12, Deus está falando aqui, ó, espantai-vos disto, ó céus. É como Deus falando com os anjos, com os céus, admirado com o que o povo de Deus fez com ele. Espantai-vos disto, ó céus, e arrorizai-vos, ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor, porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas. Manancial de água viva. Deus tem a água que sacia a sede da alma, do espírito, e a água física também. Ele fez brotar água da rocha no deserto. E acabaram para ser cisternas, rotas que não retêm água. E tem dois sentidos aqui. Eles não queriam depender de Deus mais, mas depender ou do Egito ou da Síria, né? Eram duas potências naquela época, o Egito e a Síria. E lá no versículo 2, no início do capítulo, diz assim, versículo 3: Então Israel era a santidade do Senhor e as primícias da sua novidade. No início da caminhada, Israel se importava com Deus, andava com Deus, dava as primícias do seu dia para Deus, andava em santidade e no temor do Senhor. Versículo 2: Vai e acalma os ouvidos, dizendo: Assim diz o Senhor, lembra-me de ti e da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Uma terra que não pode semear, não pode se plantar, realmente não vai dar nada. Mas quando eles andavam com Deus no deserto, na confiança de Deus, Deus dava tudo para eles no deserto. E chegou um ponto onde eles se separaram de Deus. Procuraram as coisas do Egito, procuraram as coisas da Síria e esqueceram de Deus. Então Deus falou assim, duas coisas me deixaram, fizeram terríveis no meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, né? E cavaram cisternas, rotas que não retêm água. Criaram uma outra fonte de suprimento, uma outra fonte de coisa. Deixaram de adorar e glorificar o nome do Senhor e se dobraram aos líderes do Egito, se dobraram aos líderes da Síria, fazendo concessão, fazendo... a palavra certa é... fizeram negociações. Negociaram com quem não devia. Negociaram com o Egito, que simboliza o pecado. Negociaram com a Síria, que perseguia o Israel e era contrária a Deus de Israel. Então a palavra hoje no devocional é voltar ao primeiro amor. E Deus estava lembrando eles aqui, ó, lá no início, quando vocês andavam comigo no deserto, onde confiava que eu poderia suprir vocês, ainda que aquela terra, nada que plantasse ali poderia subsistir. E eu, no deserto, dava comida, dava bebida, dava o sustento físico e espiritual. E eles eram um com Deus, eles honravam a Deus, eles andavam em santidade, no temor, e primiciavam o Senhor. Primiciar é mais do que dar
primeiro fruto, é você acordar pela manhã, a primeira pessoa que você falar com Deus, você honrar a Deus. Então, trazendo para a nossa vida, lembrar do primeiro amor, como a gente andava com o Senhor no início da caminhada, como Israel andava, colocando Deus em primeiro lugar, andando em santidade, no temor do Senhor, buscando a sua face, a sua presença. Segundo, identificar na nossa vida onde a gente está negociando. Onde eu estou buscando as coisas do Egito, onde eu estou buscando as coisas da Síria, e não estou buscando as coisas, não estou buscando em Deus, porque Deus é aquele que supre todas as minhas necessidades. Entendeu? E ele fala aqui no versículo 19, a tua malícia te castigará, porque eles andavam em malícia. Não queria buscar Deus, mas queria negociar maliciosamente com o Egito, negociar maliciosamente com a Síria. O sistema do mundo é caído e afasta o homem de Deus. E para fechar o nosso devocional de hoje aqui, Mateus capítulo 6, versículo 24, diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar a outro, se dedicar a um e desprezar a outro. A quem, Senhor, a qual Senhor você está servindo? Ao mundo ou a Deus? Porque se você servir ao mundo, você se constitui inimigo de Deus. E se você servir a Deus, você se constitui inimigo do mundo. Então, volte ao primeiro amor. Ande na palavra. Busque a Deus. Fácil? Não é fácil não. Mas a gente tem que persistir. Tem muitas coisas que não são fáceis e a gente passa e enfrenta. Vamos andar com Deus. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e fica na palavra.